Então, vamos lá, senhores, continuando aí a argumentação. Vamos lá. É, eu vi também um argumento do Reinaldo Azevedo, eu fiquei um tempo sem respondê-lo, né? Mas eu também não entendi exatamente qual era a, a fundamentação do argumento dele. Claro, que na verdade talvez eu tenha ou percebido isso depois, ou o raciocínio que eu vou fazer talvez não tenha nenhum sentido. Mas ele vem e diz, e fez uma crítica à questão, talvez, na minha. Há uma possibilidade que tenha sido um jogar verde para colher molhado, né? E talvez ele tenha feito ali uma provocação no sentido, não, as pessoas estão questionando ali quem apura informação, os órgãos de imprensa de informação direta, alguma coisa nesse sentido. Ou questionando também órgãos que eventualmente avaliam se as informações fazem sentido ou não. E, claro, eu defendi aqui que a bandeira da liberdade de expressão, isso se defende, deve se defender, sim, a possibilidade de se criticar órgãos de apuração de informação, ou órgãos de busca de informação, enfim. E ele, se não me engano, fazendo uma crítica e tal. Claro que ele sabia, eu acho que eu imagino que ele soubesse que a resposta seria liberdade de expressão, nesse caso, absoluta. Né? Absoluta não vou dizer, mas tipo, não absoluta, mas não, absoluta não é a melhor palavra. Mas soberana, vamos dizer, em comparação com órgãos de apuração de informação. Se eu entender que o órgão de apuração de informação está errado, eu vou criticar o órgão de apuração de informação, obviamente. Talvez isso tenha sido um jogar verde no sentido de que talvez ele desejasse a resposta de que não. Mas então, se eventualmente eu estou dizendo que pode se questionar o órgão de apuração de informação, tem que se questionar a mim mesmo, acerca de mim mesmo, por exemplo. Então poderia se discordar por liberdade de expressão da minha informação. Claro, com fundamento, né? Mas aí, de certa forma, eu até nem preciso fazer isso, porque são os argumentos que eu já trouxe para o Carmona. Tranquilidade, apurar mais informação, confirmar melhor, buscar, inclusive com a própria pessoa, inclusive com o próprio órgão apurador de informação, e no caso, eventualmente, seria mim mesmo. Né? Inclusive, ou seria eu mesmo, né? Melhor dizer. Inclusive, ouviu por aí a questão, o que de certa forma me leva um pouco a esse vídeo, ouvi por aí nessas quebradas da vida, né? Não vou dizer assim, não, a pessoa quer garantia. Não tem como dar garantia. Claro que tem. Fazendo uma averiguação mais séria, uma investigaçãozinha um pouco mais séria, perguntando mais coisas para mim, pedindo eventualmente até a minha própria permissão, negociando o que vai ser dito ou não. Eu não estou falando negociando no sentido de eu te dou R$ 50, você faz isso. Não, não é isso. Negociando no sentido de discutir. Qual a informação, o que é o melhor, o que realmente ocorreu. Tá. Não adianta só ir lá pegar a informação dos caras que me acusam e aí sair falando um monte de merda. Então não adianta, não dá para garantir. Claro, garantia, quando eu disse isso, eu quis dizer no sentido de investigação. E o que me leva a investigação melhor, inclusive com a consulta a mim e a consulta à própria Bíblia. Né? Não adianta, como eu falei, sair falando um monte de coisa. Então, e o que me leva a outro tema, no jogo que eu estou jogando, eu ouvi uma situação, não sei se eventualmente alteraram ali o conteúdo, né, da tradução, e dizendo assim, uma consorte real falando para um dos seus súditos ali, que é um cara que fazia mais serviços secretos, né? E a rainha disse assim, não, mas aquela coisa, se o rei deixa você fazer algumas coisas, não quer dizer que eu concorde com isso. Então a rainha teria a sua própria forma de administração. Só que isso havia um certo risco nisso. Porque ela diz assim, não quer dizer que eu concorde. Não, claro, mas então vá inquirir a pessoa diretamente, de maneira mais honesta, em relação àquilo que ela pensa ou que ela sente sobre determinado tempo. Então, se eventualmente houve alguma comparação plausível, semelhante com a minha situação nesse sentido, sim, as pessoas que têm dúvida sobre a questão da situação venham conversar, então, diretamente comigo, né? Já começa aí. Então, comparando ali, não sei se essa comparação faz sentido, mas como se eu fosse um puta ninja que ia sair fazendo tudo que é tipo de serviço secreto. Muito, muito verdadeiro isso, com certeza. E depois ela vai lá e faz uma outra afirmação dizendo, ela pergunta pro cara e o cara não responde, claro, porque o cara tá fazendo ali uma coisa, tá fazendo ali alguma coisa, qual é a palavra para isso? Não súdita, alguma coisa suspeita. O cara tá fazendo uma coisa suspeita. E ela pega e fala assim, ela pergunta, o cara não responde nada. Ela fala assim, se você não respondeu é porque na tua atitude não tem nenhum orgulho. Aí é a grande questão.
Aí é a grande questão. Não há orgulho no que você está falando. Primeiro, eu trabalhei o tema. Ó, pode não ser para mim. Se foi para mim, vamos fazer essa comparação. Ah, vinho espiritual. Não interessa. Vamos verificar o que é verdade e o que não é. Se foi, veja bem, se esse argumento de alguma forma estão lançando contra mim, se foi para mim, não, porque eu trabalhei o tema, eu tangi o tema em pregação. Eu trabalhei com o tema tanto para crentes quanto para descrentes. Ah, mas você eventualmente se cala. Poxa, mas eu falei sobre esse tema com tantas pessoas diferentes. Sim, você pode até dizer que eu tenho talvez mais medo de falar sobre isso diante de muitas pessoas. Mas, inclusive, coisas que eu errei, eu falei. E que não haviam coisas que eu fazia sem orgulho, inclusive, a palavra pride, ou sem orgulho, ou sem honra, ou sem dignidade, coisas que eu fiz sem dignidade, eu também falei para as pessoas, entendeu? Então, aqui, na verdade, é uma outra situação. Não é, veja bem, não é que eu tenha medo de falar sobre determinado tema. É que se eu falar, eu já respondi isso no canal, se eu falar sobre determinado tema, e eventualmente, porque eu falei, há eventualmente mentiras em resposta, aí eu já não. Vai ficar mais difícil, porque eu não. É isso que eu sempre digo, não basta falar sobre o tema. Eu vou ter que ainda responder as mentiras dos outros. Então não é questão de, não há orgulho no que você está fazendo, não, é questão da circunstância do que você está falando. Não é que eu não tenha orgulho, eventualmente, em fazer voluntariado. A questão não é essa, eu até tenho. A questão não é essa. A questão é, não, mas se eu falar de voluntariado aqui em relação a algumas situações de atividade secular, que tipo de resposta que eu vou escutar depois? Vai ser uma resposta muito, muito violenta e distante da verdade? Não. Então não é porque eu não tenho honra do que eu estou falando. É porque eu tenho medo da mentira que vem depois, que talvez eu não vou conseguir responder. Tendo ou não tendo honra, tendo ou não tendo dignidade naquilo que eu faço. Porque eventualmente eu posso fazer uma coisa muito digna, mas eu tenho outros pecados. E por causa desses pecados eu não vou eventualmente conseguir responder tudo atento do que desejado em relação a outros temas que não se referem a esses pecados. Seja em relação ao voluntariado, seja em relação ao trabalho secular, seja em relação a isso. Então tem isso. Mas de qualquer forma eu tangi o tema. Eu tangi o tema sobre a questão do uso ali de dinheiro de pai e mãe na frente dos outros. Então, né, apenas para fazer esse complemento. Estou fazendo apenas um adendo nesse vídeo do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, a princípio, eu acho não estava exatamente falando sobre isso, mas apenas para completar essa informação de que podemos apurar e questionar os órgãos de apuração de informação. Ok. Então, Alex, também você pode ser questionado. Lógico, do jeito certo. Do jeito certo. Então, fica esse complemento. É interessante como as coisas elas vão se conectando. Depois na rua, ouvi um comentário que eu achei poderia ser contra a minha pessoa. Eu consegui amarrar essa questão e trazer tudo nesse vídeo aí. É isso aí. E Deus é bom. Nós possamos estar cada vez compreendendo mais sobre determinadas circunstâncias e sobre as facetas do ser humano. É isso aí. Valeu.